Olá, eu sou Altair Pereira e nessa aula nós vamos tratar sobre o assunto decisão. Decidindo e adequando para gerar resultados eficazes. Os estudiosos afirmam que, para uma organização se manter saudável e competitiva, ela tem que decidir o que fazer de maneira contínua. Para esses estudiosos, as organizações devem rever as estratégias e reavaliar os mercados nos quais desejam competir. As estratégias empresariais devem mudar de acordo com o comportamento do mercado. Uma força de trabalho crítica deverá estar atenta para sobreviver às transições necessárias para prosperar em um futuro de rápidas mudanças. Assim, não importam as mudanças no mercado, estaremos prontos para enfrentar e superar as adversidades. Estudiosos orientam como tomar decisão. Aspas para Herbert Simon. A decisão é um elemento fundamental para a obtenção dos fins desejados pelas organizações. O pensamento de Simon deu origem a uma nova escola de administração, a do processo decisório. Com isso, outros estudiosos se uniram a ele posteriormente na busca do desenvolvimento e aperfeiçoamento do pensamento sobre o processo decisório. Aspas para Peter Drucker. O executivo eficaz deve tomar um número reduzido de decisões, deve decidir somente o mais importante para a organização, deve pensar bem sobre o que é estratégico e genérico em vez de resolver problemas, deve manipular um grande número de variáveis como um sintoma de raciocínio desordenado, deve estar atento ao que precisam satisfazer. Para Drucker, o executivo deve atingir mais impacto que técnica e ser firmes e seguros mais que espertos. Etapas do processo de decisão. Classificação do assunto. Ele é genérico, excepcional e único, ou novo para o qual se terá que estabelecer novas regras. O tomador de decisões deverá passar todo o tempo empenhado em identificar o tipo exato do fato ou evento, visando classificar corretamente os acontecimentos. A eficácia da decisão dependerá da correta identificação do assunto. Definição do assunto. De que se trata? Após a classificação do problema, como genérico ou único, torna-se mais fácil a definição. De que se trata? Estas perguntas são comuns a todos os assuntos. Nesta fase, o perigo não é a tomada de decisão, é a decisão incompleta. O que deverá ser satisfeito? Quais são as condições limite, os objetivos que a decisão deve atingir, as metas e condições mínimas a serem atingidas e as condições a serem satisfeitas. Em ciências, elas são conhecidas como condições limite. Elaborando, agindo e divulgando. A busca para saber o que é certo, o que irá satisfazer plenamente as especificações antes que se dê atenção aos compromissos, adaptações e concessões necessárias para a tomada aceitável de decisão, a elaboração, a ação, o implemento, a divulgação e o feedback. Para os estudiosos, embora refletir-se a fundo sobre condições limite seja a etapa mais difícil na tomada de decisão, converter essa decisão em ação é, geralmente, o que consome mais tempo. No entanto, uma decisão não se efetivará sem que os compromissos para a ação tenham sido embutidos, por assim dizer, dentro da própria decisão e desde o início. De fato, nenhuma decisão terá sido tomada para todos os efeitos se não tiver providenciado para que alguém seja incumbido do trabalho e da responsabilidade de implementá-la. Processo contínuo de decisão.
A validade e eficácia da decisão para os estudiosos, o acompanhamento e o relato de informações precisam estar inclusos à decisão para assegurar um teste continuado, em comparação com o que realmente ocorreu, das expectativas existentes do início dos estudos, da decisão a ser tomada com o resultado obtido. O retorno, mesmo a mais eficaz das decisões, eventualmente se torna obsoleto. Decidindo e adequando para gerar resultados eficazes. Obrigado por sua atenção. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço do meu blog, onde publico no mínimo um artigo por semana, sempre às sextas-feiras, com assuntos relacionados ao nosso curso. Essa videoaula é parte de Produzindo Planejamento Estratégico e Aprenda a Criar e Dirigir Negócios com o método Deploac para Gestão Eficiente. Por favor, curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber alerta das próximas aulas. Até que nos encontremos na próxima aula, eu desejo a todos uma vida alegre e feliz. Até a próxima aula.